Nós vamos compartilhar a palavra e vamos concluir esse jejum. Nós vamos concluir esse jejum com a mensagem do último capítulo. Você pode reinar em vida. Amém? Você crê nisso? Então coloca a mão no seu coração e olha comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, o meu coração e a minha mente estão abertos a receber a poderosa palavra do Senhor, que eu possa agir de acordo com aquilo que eu recebi, em nome de Jesus. Você foi chamado por Deus, você foi desafiado por Deus a reinar. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para a palavra de Deus, você que leu esse capítulo, e mesmo você que não leu, as verdades que estão aqui são sobre as nossas vidas, amém? Ou seja, você e eu fomos destinados a reinar. Até quero fazer uma indicação aqui. Existem alguns livros ali na livraria do Joseph Prince, e tem um que tem exatamente esse título: Destinados a Reinar. Se você foi abençoado com o capítulo de hoje, você precisa ler esse livro, amém? Porque olha, o capítulo de hoje é uma síntese assim, bem pequenininha do que tem nesse livro para você, amém? Então, voltando para a palavra, quando a gente olha para a maneira que Deus nos fez, para aquilo que Deus fala a nosso respeito, aquilo que Deus diz a nosso respeito, não fica dúvidas. Ou seja, você foi criado para ser um sucesso, para desfrutar do melhor de Deus. A Bíblia fala, e a gente poderia aqui citar inúmeros versículos, que o Senhor te chamou por cabeça, não por cauda, que você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, todas as passagens da Bíblia nos colocam como pessoas favorecidas. O desejo de Deus é que cada um dos teus filhos, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém. Cada um de vocês sejam bem-sucedidos. Ou seja, que vocês sejam bênção aonde vocês estão. Seja na casa que você mora, seja no bairro, seja no trabalho, aonde você coloca a planta dos pés, a bênção está atrás de você. Na verdade, a bênção está em você. O projeto de Deus para nós é esse. Quando nós reinamos em vida, nós reinamos. Eu estava hoje pela manhã, eu fui visitar o irmão Antônio Barbosa, ministrei a ceia com ele ali, participamos da ceia junto com a irmã Beth, o Helder. E quando nós falamos o título do capítulo de hoje, aí lemos o capítulo com ele, tivemos um momento gostoso ali na casa dele, e a gente viu assim, o quanto que ele recebeu de Deus ali nessa manhã. E uma das coisas interessantes é que ele falou assim: pastor, foi essa a pergunta que eu fiz no curso de maturidade. O que é reinar em vida? Como é que é esse negócio de reinar em vida? Eu falei assim: reinar em vida, querido, é reinar sobre o poder do diabo, é reinar sobre as circunstâncias, é reinar de fato, ou seja, enquanto você vive, exercer a autoridade que Deus confiou aos seus filhos. É você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, amém? Diga assim: o Senhor me chamou para reinar com Ele, e eu vou reinar com Ele. Eu sei que você ouve isso e fala assim: gente, mas isso está parecendo aquelas mensagens de autoajuda. Já viu aqueles videozinhos que você chega assim, que você é extraordinário, você é isso, aquilo outro? Não é mensagem de autoajuda. Isso aqui é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. É o que a palavra de Deus diz a respeito dos seus filhos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17. E eu te confesso nessa noite que eu tive uma revelação, hoje eu tive uma revelação poderosa de Deus em relação a esse texto. Ao ler esse capítulo e tudo, o Senhor destravou um negócio que eu já havia pregado, eu já havia falado, mas eu ainda não tinha compreendido assim com clareza. Hoje o Senhor destravou isso na minha vida, amém? E eu quero que de fato isso seja realidade na sua vida também, amém?
Diz assim a palavra de Deus: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Vou ler na minha versão: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão, diga comigo, imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Hoje essa mensagem estralou dentro de mim, mas foi algo assim avassalador. Por quê? Porque na verdade nós recebemos isso de Deus. Há um poder que foi colocado sobre as nossas vidas para que a gente possa vencer. E na verdade, ou seja, muitas das vezes nós temos uma expectativa por aquilo que está por vir. E nós ainda cantamos ainda, né? Que o melhor de Deus ainda está por vir. Querido, o melhor de Deus já veio, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o melhor de Deus. E agora eu sou como Ele. Ou seja, o que havia nele, o que estava nele, está em mim. Nós podemos reinar por causa do quê? Não seria muita prepotência dizer isso? Não. Por que o que nos dá direito a reinar? Não é uma descendência hereditária, não é a eleição de um povo, nada disso. O que nos dá direito de reinar foi o que Jesus fez na cruz. A obra consumada na cruz, ela nos dá direito de, por meio de Cristo, reinar ainda em vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que a condenação estava sobre toda a humanidade por causa de um homem. Por causa de um homem, por causa do erro de um homem. A humanidade inteira sofreu. A humanidade inteira foi colocada numa posição de escravidão. Mas por meio de um homem, Jesus Cristo, nós fomos colocados num outro nível. Nós fomos resgatados e colocados num outro nível. O segredo, na verdade, para isso tudo acontecer é o quê? É receber. É receber aquilo que Cristo conquistou. Sabe o que precisa haver dentro de nós? Às vezes nós ficamos indignados com muitas coisas. Às vezes você fica indignado com o seu patrão, você fica indignado com a situação que você está vivendo, você fica indignado com o governo, com a corrupção, com o que os outros fizeram com você. Mas o que nos falta, na verdade, todo esse tipo de indignação não vai nos levar praticamente a lugar nenhum. Mas existe uma indignação que precisa haver dentro de nós, e que muitas das vezes nós deixamos passar despercebido, porque nós acreditamos na mentira do diabo que diz assim: é assim mesmo. Ser crente é muito difícil. Ser crente é passar por dificuldades. Ser crente é sofrer. Ser crente é não desfrutar das coisas. Ser crente... Você já percebeu que muitas das vezes as pessoas olham para a vida com Deus e colocam ela como se fosse a pior coisa do mundo, o maior sofrimento? E às vezes, ou seja, acham que isso é o normal. Presta atenção, querido, isso não é o normal. Sabe o que precisa gerar em nós? Precisa haver uma santa indignação. Por quê? Porque é possível que a sua vida não esteja de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas não é porque você está fazendo tão somente alguma coisa de errado, mas é porque você não está crendo de fato naquilo que Deus falou para você, naquilo que Deus diz a seu respeito. Sabe o que precisa acontecer? Olha, você precisa chegar para a sua vida, para a realidade que você está vivendo, e dar um basta. E dizer o seguinte: olha, chega de tanta pobreza, chega de tanta dificuldade, chega de ser escravo do pecado, chega de tentar e não conseguir em lugar nenhum. Queridos, existem pessoas que eles vivem a vida inteira lutando contra os mesmos pecados. Os mesmos pecados. Às
libertar esse oprimido? É lógico que tem. Nosso Deus é todo poderoso, amém? Não há impossíveis. Mas o que acontece? Ah, é o diabo então. É o diabo, mas não é o poder dele, não. É a ignorância nossa. É a falta de revelação, a falta de entendimento. É a limitação do nosso entendimento que nos coloca numa posição de não desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Chega de viver debaixo de opressão, sendo pisoteado pelo inimigo, pelas circunstâncias. Tudo que acontece na sua vida, você vai dizer, agora vai acabar. Ah, não. Gente, não é vida desse jeito. E sabe o que acontece? O diabo, ele te prende dessa maneira, através das mentiras dele, que faz você acreditar e faz um efeito colateral mais devastador ainda. Por quê? Porque você recebeu Jesus, amém? Diga assim, eu sou salvo. Ou seja, o diabo te perdeu. Fala assim, o diabo me perdeu. Mas você tem que viver debaixo dessa realidade. Você, ou seja, não está mais debaixo do poder dele. Mas quando ele te prende com essas mentiras, ele te perdeu. Mas ele faz o quê? Que as pessoas olhem para você e falem assim, ah, você é crente é isso. Fulano é crente, olha o que ele está vivendo. Ou seja, quando a gente acredita no mentira do diabo, continua vivendo dessa forma, nós estamos na verdade fazendo publicidade para ele, ou publicidade contra nós, porque as pessoas olham para nós e falam assim, Deus me livre de ser crente. Ser crente é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra. Servir a esse Deus todo-poderoso, esse Deus que me ama, esse Deus que fez tudo por mim, e que eu tenho tão somente de receber. Gente, nenhum outro Deus é assim. Ninguém é como o nosso Deus. Você sabe o que é poder dizer isso? O Senhor, eu vou dizer assim, ninguém é como o Senhor. Sabe por quê? Porque ninguém me ama tanto como Ele me amou. Ninguém te ama tanto como Ele te amou. Nenhuma entidade, seja qual for, poderia fazer ou pode fazer o que Deus fez por você. Ninguém. Mas como que a gente reina em vida? Nós precisamos entender que esse texto, deixa eu projetar o texto ali para nós, por favor. Esse texto de Romanos 5, ele coloca para nós 3 circunstâncias, 3 condições para a gente reinar em vida. Presta atenção. Porque se pela ofensa de um só homem a morte veio a reinar por esse mundo, muito mais os que receberam. A primeira atitude que nós precisamos compreender, precisamos absorver, e que talvez seja a chave para todas as outras, é a gente aprender a receber. Nós somos, pela palavra, desafiados a receber e não a conquistar. Muitas das vezes a gente olha para a nossa vida de fé, olha assim, quando a gente avalia, nós falamos, mas está ruim demais, eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, aí eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ler mais. E a gente começa a colocar essas condições como se fossem condições que nos colocariam num patamar maior. Todas essas coisas são boas e de fato são necessárias. É importante orar, é importante ler, é importante jejuar, é importante isso tudo, mas nada disso faz sentido se a gente não aprender a receber. É entender que, ou seja, as coisas de Deus a gente não conquista. Por que a gente não conquista as coisas de Deus? Porque elas já estão disponíveis. Nós precisamos aprender a apropriar daquilo que Deus nos dá. Quer ver como que a sua mente é viciada? Quer ver? Você está andando na rua, amém? Está andando na rua, aí você pega, você vê na rua, está só você, não tem ninguém passando ali, é só você, amém? E aí você vê na rua, se encontra 2 notas na rua, uma de R$100 e uma de 50.
Qual que você pega? Qual que você pega? Sabe, a tendência da maioria de nós é fazer o quê? Vou pegar de 50. Para quem não tem nada, né? Pegar as duas, é isso mesmo. Tá lá, ué. Não é de ninguém. Se fosse de alguém, você podia devolver, mas não é de ninguém ali. Por que eu vou pegar uma e deixar a outra? O próximo. Você é o próximo, amém? É você que é o próximo. Nós precisamos aprender, e na verdade, ou seja, o que nós muitas vezes fazemos com Deus é isso. Nós cremos que fomos salvos. Nós cremos que recebemos de Deus o livre acesso ao Santo dos Santos. Mas aí a gente não recebe tudo. A gente se conforma em ser pessoas salvas, batizadas, mas não ser batizado do Espírito Santo. A gente se conforma e diz assim: isso não é para mim não. A gente se conforma a ser crente, saber que se o Senhor voltar, ou se você partir para a eternidade, você vai para o céu, mas você se conforma e fala assim: essa eternidade que eu vou conviver com ela até o dia que Jesus quiser. Sabe quando que Deus quis que tivesse enfermidade na sua vida? Sabe quando? Veio para quem da sua e falou assim: nunca. Pastor, e essa enfermidade? São reais? São, mas não é a vontade de Deus. Isso é fruto de outra coisa. Mas há um poder liberado nas nossas vidas para a gente superar isso. Você crê nisso? Diga amém. O texto diz que existem duas coisas, ou seja, existem duas coisas que nós precisamos receber. A primeira condição para reinar em vida é receber. Receber o quê? Receber a abundância da graça e o dom da justiça. Mas a condição principal é a gente aprender a receber. A nossa mente não aceita isso. A gente quer pagar uma coisa. A gente quer fazer assim: deixa eu pagar. Ou seja, deixa eu fazer alguma coisa. Não, Deus, eu vou viver uma vida assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma penitência para compensar o que o Senhor está fazendo por mim. A gente olha assim, e a nossa mente, a nossa natureza humana, a gente quer, na verdade, o quê? Nós somos instigados, ensinados a conquistar as coisas. Mas as coisas de Deus, você nunca vai conseguir conquistar. Com o seu esforço próprio, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A lei nos mostra isso. Nós queremos merecer a bênção. Se recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, nós reinaremos em vida. Por que as pessoas não vivem essa realidade? Porque não conseguem receber. Vivem com aquele pensamento assim: se a oferta é demais, o santo desconfia. Querido, pare de desconfiar de Deus. Pare de desconfiar de Deus. Ou seja, é aquela situação que às vezes as pessoas chegam e falam assim: olha, nossa, pastor, ora por mim. Eu falo, mas por que você quer que ore? Não, pastor, porque as coisas estão boas demais. Olha, a minha família está indo bem, os meus negócios estão indo bem, as minhas finanças estão indo bem, está todo mundo lá em casa saudável. Olha, ora por mim, sabe por quê? Por que eu tenho que orar em gratidão, né? Não, porque alguma hora, olha, o diabo está preparando alguma coisa para mim, pode ter certeza. Alguma hora vai chegar para me dar um dom, porque está bom demais para ser verdade. Essa mentalidade é uma mentalidade do inferno. Por quê? Porque nos tira do propósito. Ou seja, se está bom demais, glória a Deus, tem espaço para melhorar. Agora, se não está bom, aí a gente se conforma. É assim mesmo, é a vida. Minha família está bem, não, tá assim, mas está bom, está ruim, mas está bom. Essa não é a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus para nós não é essa. Nós precisamos aprender a receber de Deus. E como que nós recebemos? Recebemos por fé. E não é por esforço, é por fé. A gente precisa parar. Diga comigo, parar de tentar conquistar aquilo que Cristo já conquistou. Sabe por quê? Às vezes a gente, conversando com as pessoas, às vezes
diante de uma situação de dificuldade, a expressão que a gente ouve normalmente é essa: pastor, mas assim, eu só queria ser feliz. Eu errei, eu fiz errado aqui, mas eu só queria ser feliz. Mas por que você está tentando conquistar a felicidade, se a felicidade já está dentro de você? Por que você está tentando? Você percebe que você está olhando para fora, quando na verdade você deveria estar olhando para aquilo que está dentro de você? É você receber e desfrutar. Pastor, mas eu não estou vendo, não tem importância. Não é por vista, é por fé. Ou seja, nós precisamos aprender isso. Nós devemos parar de ter aquela mentalidade de acusação, de condenação. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, 12 a 14. Querido, o que Deus fez por você é permanente, é para sempre. Ou seja, é suficiente. Diga assim: a obra de Deus consumada na cruz é suficiente. Verso 12, 10, Hebreus capítulo 10, verso 12 a 14. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado sobre os seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Sabe de quem que esse texto está dizendo? Da obra que Deus fez na sua vida. Mas o que acontece? A gente se converte, recebe Jesus, vai para o encontro, volta cheio de Deus, e aí as coisas parece que não encaixam mais. Parece que as coisas ficaram, você ficou lá no vale do recanto do Jatobá que eu recebi. Não! O que você recebeu, querida, já está aí dentro de você. Mas por que eu parei de desfrutar? É igual uma mina aí dentro. Você só precisa transbordar. Sabe o que está na cabeça das pessoas? É que elas são ruins demais. E aí o que acontece? Elas ficam acusadas por qualquer situação. E por qualquer acusação, o que elas falam? Elas param. Elas ficam paralisadas. Por quê? Porque acham que precisam fazer alguma coisa para serem santificadas. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você? A obra do Senhor foi consumada. Tem um detalhe nesse texto que diz, olha, que este sacerdote, que é Cristo, depois que ele ofereceu esse sacrifício pelos seus pecados, para perdoar todos os seus pecados, até o dia que você se converteu. Amém? Amém. E esse sacrifício, ele é suficiente para perdoar todos os pecados que você ainda vai cometer. Você está entendendo o que é isso? Às vezes as pessoas ouvem isso e sabe o que eles falam? Isso é loucura, isso é incentivo ao pecado. Não, não é. Aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Ele não tem prazer no pecado. Assim, pastor, não pode ensinar isso, porque senão as pessoas vão ficar querendo pecar, porque já sabem que são perdoadas. Que daquele que nasceu de novo, ele não tem anseio por isso. Mas sabe o que acontece? Mesmo quando a gente falha, quando a gente peca, o Espírito Santo nos convence. Sabe do quê? Não é do pecado, é da justiça de Deus. Eu posso dizer assim: eu sou justiça de Deus, mas eu pequei, mas eu sou justiça de Deus. Eu sou livre de acusação, eu sou livre de condenação. Nós precisamos compreender isso. Isso é tão especial. Gente, eu comecei alguns meses atrás, quando eu vi essa parte aqui, isso abriu meu entendimento. Eu preguei uma palavra há alguns meses atrás, falando sobre senta, anda e permanece. Você lembra? E o que acontece? O texto diz aqui, olha,
Mas quando este sumo sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Isso aqui é precioso. Sabe por quê? Quando você olha para a antiga aliança, no Antigo Testamento, e você vai ver o tabernáculo, sabe o que tinha no tabernáculo? Lá tinha vários móveis, utensílios, e a planta do tabernáculo foi dada pelo próprio Deus, tudo com um propósito definido. Tinha pia, tinha mesa, tudo determinado. Só que a gente olha para esse texto e parece que não faz diferença. O que tem a ver isso? No tabernáculo projetado, dado por Deus no Antigo Testamento, não havia utensílio algum para que o sacerdote pudesse se assentar. Ou seja, mas por que ele não tinha? Porque na verdade eles ofereciam sacrifício ali todos os dias. De ano em ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Para quê? Pelo pecado do povo. Mas ele ofereceu um sacrifício. Mas o que acontece? Aquilo resolvia o problema do pecado? Não. Aquilo só cobria. Aí eles cometiam outro pecado, tinham que sacrificar de novo. E na verdade existia uma escala no tabernáculo de revezamento ali 24 horas, não parava. O fogo tinha que arder continuamente, tinha todo um ritual ali que tinha que permanecer funcionando. E por causa disso os sacerdotes estavam em constante trabalho. Sabe o que quer dizer? Que um sacerdote da antiga aliança, ele não podia sentar. Por que ele não podia se assentar dentro do tabernáculo? Porque sempre existia algo para ser feito. Agora este sacerdote, Jesus Cristo, ele ofereceu um único sacrifício, suficiente, perfeito. Para quê? Para resolver o problema do pecado para toda a humanidade. Depois que ele ofereceu o sacrifício, o que ele fez? Ele sentou. Por quê? Ele se assentou. Por que ele se assentou? Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Acabou aquela rotina que todo dia fica batendo cordeiro, de ficar sacrificando. Acabou. O sumo sacerdote oferecesse, não teria que mais uma vez por ano entrar, não. Na nova aliança, o sumo sacerdote, ele se assentou. E o que ele fez? Olha só, ele se assentou à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os inimigos sejam colocados no estrado dos seus pés. Sabe o que ele está fazendo? Não existe mais o pastor, mas e o inimigo, o diabo, isso tudo? O que nós temos que fazer com isso? Ele já é derrotado. Você só tem que tomar a sua postura e colocar ele no lugar dele. Você na verdade está em Cristo, amém? E se você está em Cristo, aonde você está? Assentado com ele, à direita do Pai, à direita do Pai. Para acontecer o quê? Você, querido, você já foi aperfeiçoado. Olha, tudo que você precisava, você recebeu em Cristo. Tudo que você precisava para mudar, você recebeu. Pastor, mas eu não estou vendo isso ainda. Por que você não está vendo? Porque você ainda não aprendeu a receber. Mas nessa noite você está aqui para você desfrutar disso, para você ter sua mente liberada, para entender que assentar-se na Bíblia significa descanso. O escritor aos Hebreus, que eu acho que é Paulo, diz que nós deveríamos nos esforçar para entrar no descanso. Por quê? Porque quando as
situação está pegando fogo, os problemas estão aí acontecendo. Se existe uma coisa difícil é sentar. Mas eu vou sentar. Está pegando fogo, está acabando com tudo. Eu estou sentado com Cristo. Gente, isso é difícil. Por que é difícil? Porque a natureza humana quer fazer o quê? Quer ir lá apagar esse fogo, quer ir lá resolver o problema. Só que você já percebeu que tem muita coisa que você quer fazer que você não dá conta? Ah, eu quero resolver esse problema, eu quero resolver aquele outro, eu não dou conta. Você quer resolver o problema do seu vício e fala assim, eu não dou conta. Se assenta. Deixa Cristo fazer. Deixa Ele agir. Desfruta, ou seja, recebe dessa graça. Recebe dessa graça de Deus e flua. O esforço próprio, sabe o que ele faz? Ele rouba a sua oportunidade de receber da graça de Deus. Ele coloca você de novo lá na antiga aliança. E aí na antiga aliança você não vai conseguir. Você vai ter, na verdade, mais problema. Nós precisamos aprender então a receber em vez de conquistar. Recebendo o que? Abundante graça. Romanos 15, 17, volta para nós ali, Gabriel. Romanos 15, 17 vai dizer, olha, se pela transgressão de um só homem, vamos dizer comigo? Se pela transgressão de um só, a morte reinou, por meio dele, muito mais, aqueles, somos nós, amém? Somos nós, aqueles, vamos comigo, que receberam de Deus a imensa provisão da graça. A imensa, 5:17. A imensa provisão da graça. Querido, você não recebeu pouca graça. Tem gente que acha assim, eu recebi, mas eu não recebi tanto. Não, você recebeu tudo que precisava. A medida de Deus é completa, é plena. Você recebeu tudo que você precisava. A graça de Deus na sua vida, ela foi transbordante. Ela é transbordante, ela só precisa, ou seja, o que destrava isso? É a fé. Deus não abençoa você porque você é bonzinho. Não abençoa você porque você é bonitinho, não. Deus abençoa você porque Ele é bom. E a graça, ela está baseada não é no seu merecimento, no seu desempenho. A graça está relacionada com a bondade de Deus. É Ele que é bom. É Ele que é bom, é Ele que pode fazer. A graça, ela é favor imerecido, é um presente, não é uma recompensa. Presta atenção. Nós oramos para que toda a igreja tivesse revelação da palavra, amém? Nós desafiamos, ou seja, nós colocamos a oportunidade de participar da oração, de comprar, de fazer para quem? Para todos. Todos que quiserem usufruir disso, usufruir. Muitos compraram. E todos que leram foram abençoados, amém? Amém. Aí a gente resolveu recompensar alguém que teve um desempenho. E aí quando muitas das vezes a gente vê o outro sendo recompensado, a gente tem um efeito contrário. O que a gente deveria entender o seguinte: a graça de Deus nós recebemos abundante na nossa vida, amém? Agora a recompensa, ela é pelo nosso empenho, que são coisas diferentes. Mas Deus se relaciona conosco por meio do quê? Da recompensa ou da graça? Da graça e da recompensa. É dos dois. Ai, pastor, tem recompensa para aquele que entende a graça de Deus e desfruta ela plenamente. Entendeu? Presta atenção. Aquele que compreende a graça está para todos. A graça é para todos. Mas alguns rejeitam, alguns se negam, resistem. Não pode ser tão fácil assim. A graça está disponível. É para essas pessoas. Mas esse desfruta, sim ou não? Sim ou não? Esse desfruta? Aquele que não recebe? Não. Você entendeu? Ou seja, graça e recompensa fazem parte dessa nossa vida com Deus. A sua salvação é de graça.
Mas reinar com Cristo é de graça para quem entendeu, para quem teve revelação. Nem todos reinam com Cristo em vida. Por que não fazem isso? Porque não compreenderam. Mas olha, a graça é o favor imerecido. A pergunta para você essa noite é: você está debaixo de qual aliança? Você está vivendo debaixo da aliança do Antigo Testamento, a velha aliança, em que a sua performance, ou seja, você tinha que obedecer, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, você tinha que oferecer dessa forma, assim, em tais dias, para então você ser abençoado? Ou você está vivendo debaixo da nova aliança, que é o favor imerecido, que a única coisa que você precisa fazer é receber? Qual vantagem existe na lei, na antiga aliança? A antiga aliança, ela faz bem para a sua mente. Aí você se conforma: eu não mereço mesmo e tal. Ela é racional. E a graça? A nossa mente pira, a nossa mente enlouquece, que fala assim: mas como? Mas como que a pessoa, só dela crer, isso tudo é para ela? É. Mas é barato demais. Não, é barato de graça. O que é a graça? A graça é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. E por que nós temos a graça? O Evangelho, querido, é uma pessoa que é Cristo. Ou seja, a graça é uma pessoa, é Cristo. Eu só tenho a graça porque eu tenho Cristo. Sem Cristo não tem jeito de ter graça. A graça é Cristo. O que é receber a abundância da graça? É receber a abundância de Cristo. É você deixar Cristo fluir na sua vida além do que você pensa. É você parar de fazer, de ficar assim, se lamentando, se justificando, e simplesmente receber. Só temos a graça por causa de Cristo. João capítulo 1, verso 17 diz o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi dada, é uma coisa, foi dada, mas a graça veio ao seu encontro, junto com o quê? Com a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu tenho, ou seja, quando eu percebo isso, eu percebo que Cristo é a verdade, a graça é a verdade. Quando eu tenho revelação da graça, do Evangelho da graça, eu sou liberto. Aonde está escrito isso na Bíblia? Conhecereis a verdade vos libertará. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Você, meu querido, você é livre. Livre do pecado, livre da acusação, livre da condenação, livre desse peso que não deixa você romper. Quanto mais revelação você tiver, o que te limita a receber de Deus? O que te limita? O seu entendimento, a revelação que você tem da palavra. Essa igreja que tem curso demais. Lógico que tem curso demais, e precisava ter mais, para que as pessoas pudessem aprender a palavra, terem revelação da palavra, para que elas possam desfrutar de Deus, desfrutar daquilo que Deus tem. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Quanto mais revelação você tiver da obra consumada de Jesus, mais receberá fé para enfrentar qualquer situação da sua vida. Você precisa entender: olha, Ele está sentado, mas eu estou sentado com Ele. E os problemas? E a crise? A crise é oportunidade, gente. É oportunidade para Deus fazer você prosperar, para o nome dele ser glorificado.
Quando todo mundo está fechando as portas, sua porta vai abrir mais. Você vai crescer, você vai avançar. Por quê? Porque você está em Cristo, você é favorecido. Além da abundante graça, nós recebemos o dom da justiça. Se pela transgressão de um só homem, Romanos 5,17, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Diga comigo, o dom da justiça, a dádiva da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A nossa justiça, queridos, a nossa justiça é Cristo, é o dom de Deus. Nós recebemos isso de presente. O dia que você recebeu Jesus como Salvador, que você levantou a sua mão, você recebeu, você confessou com os seus lábios, você foi feito justo como Jesus. Justo como Jesus. Ai, pastor, mas eu não vejo isso. Mas é isso que é a verdade. Mas o meu comportamento no homem não é pelo seu comportamento, é pelo que ele fez. O seu comportamento vai mudar a partir do momento que você crê. Enquanto você continuar crendo que você dá conta, que você pode, que você vai fazer, o que vai acontecer? Diga comigo assim: nada. Enquanto você continuar vivendo segundo o seu entendimento, sabe o que vai acontecer? Diga comigo assim: nada. E será que é isso que você quer para a sua vida? É um nada. É um nada, é uma vida isenta de realizações. É só problema, é só sofrimento, é isso? Você acha que é isso que Deus tem para você? Não é. Deus tem o melhor para você, amém? A nossa justiça é um dom de Deus. Você foi feito justo como Jesus, por meio do que Ele fez na cruz. Você precisa olhar para a cruz e falar assim: foi por mim, foi por mim, foi por minha causa. O que acontece? Muitos ainda vivem debaixo da condenação e acusação, e por causa disso eles vivem como crente derrotado. O que é um crente derrotado? É fácil você saber quem é um crente derrotado. Ouve o que ele fala. O cara só reclama. Tudo para ele está ruim. Se acabar cedo está ruim, se acabar tarde está ruim, se acabar no horário está ruim também. Aliás, ele nem sabe por que ele está aqui. Percebe? Ele assim, devia ter vindo, devia ter ido em outro lugar. Por quê? Porque essa pessoa não se realiza, ela não recebe de Deus. Por que ela não recebe? Porque o diabo bloqueou o entendimento dele, bloqueou a mente, os ouvidos. A palavra alcança a audição dele, mas ele não consegue processar. Por que ele não consegue processar? Porque a mentira do diabo lá dentro, que você não presta, que você não vale nada, continua martelando. E isso acontece todo dia, toda hora, a qualquer momento. Eu estou pregando aqui e o diabo está lançando setas na minha mente. Você está me ouvindo aí e está recebendo setas na sua mente, pensamentos para tirar você do foco. Por quê? Porque ele não quer que você entenda. Mas nessa noite eu profetizo revelação sobre a sua vida. Olha, nada vai impedir que você receba o que Deus deu aqui para você. Agora, sabe o que resolve isso tudo? Essa guerra toda? Sabe o que resolve a batalha que está na sua mente? Sabe o que resolve isso? O dom da justiça. É o dom da justiça que resolve. O que é o dom da justiça? Você, pecador, imundo, injusto, esse é a sua condição natural. Recebi Jesus como Salvador, eu fui justificado. Eu recebi a justiça de Deus em mim. Quando Deus olha para mim, Ele vê o que? Cristo, Jesus. Mas você olha para você e vê o que? Você. E aí está o problema.
absorveu o dom da justiça que você recebeu de presente. É como se fosse uma roupa nova. Quando você põe uma roupa nova, você olha e fala assim: nossa, que bonito. Percebeu? Você precisa usar, se revestir dessa justiça. O apóstolo Paulo já nos ensinou isso, porque ele disse o quê? A ninguém mais consideremos segundo a carne. Pare de olhar para você com seus olhos. Começa a olhar para você como Deus vê você. E Deus vê você como alguém perdoado, alguém justo. Alguns, sabe o que eles fazem? Eles simplesmente, eles não têm fé. Por que eles não têm fé? Porque estão debaixo de condenação. E quem está debaixo de condenação não consegue crer em nada. A razão de muitos crentes viverem essa vida derrotada é porque acreditam na mentira do diabo, que Deus está zangado com você, que não é possível que Ele vai fazer alguma coisa por você se você está desse jeito. Eles estão sempre com a sensação que hoje eu não orei o suficiente. Gente, o irmão Antônio falou um negócio hoje que foi revelação de Deus. Ele falou assim: pastor, posso dizer para o senhor uma coisa. Em toda a minha vida, eu nunca vivi um tempo como este que nós temos de receber tanto de Deus. Ele não está falando do jejum, não, está falando desse tempo, dessa última empreitada. Ele falou assim: olha, entender sobre a graça como eu estou entendendo hoje, eu não tinha entendido ainda. Eu lembro que quando eu era novo na fé, a gente ia para o prédio da igreja, ia para a igreja lá em Belo Horizonte, e a gente ficava ali, orava de 10 a 6 horas da manhã. E aí a gente saía de lá com o peito aberto e falava assim: agora eu quero ver o diabo. Ou seja, eu malhei, né? Eu malhei, agora eu estou forte. E aí, um olhar errado jogava aquilo tudo por terra. E aí o diabo disse: Você já viu um crente que tem medo do diabo? Por que tem medo do diabo? Porque acredita na mentira dele. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você é justo. Alguns, eles vivem uma vida cristã dividida e doentia. O que eles fazem? No momento, eles estão cheios de fé. Jesus vai me curar, Jesus cura, batiza no Espírito Santo, faz tudo. Aí no outro, aqueles que a enfermidade toca na vida deles, essa enfermidade aí é um tratamento de Deus comigo. Deus permitiu isso aqui para que eu pudesse aprender. Deus não faz isso não, meu querido. Ele tem vida para você, vida abundante. Por que Ele ia colocar uma doença na sua vida? Pelo contrário, Ele levou suas enfermidades na cruz do Calvário. Não rejeita esse pensamento. Eu estou passando, eu creio no Deus de prosperidade. Aí passa uma crise financeira. Deus está querendo me ensinar a ser mais humilde. Querido, você pode ter muito ou pode ter pouco, não importa. Mas você precisa aprender o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. E provisão de Deus, prosperidade segundo Deus, não é necessariamente excesso de dinheiro, mas é ausência de necessidade. Você pode não ter um centavo no bolso, mas não te faltar nada. Agora você pode ter o dinheiro do mundo inteiro e te faltar tudo. Te faltar tudo. Você pode ter o dinheiro do mundo, mas se você tiver numa enfermidade, num estado terminal, o que vai valer esse dinheiro? Diga assim: nada. O que nós precisamos entender para a gente concluir? Você precisa compreender como que Deus age. E o dom da justiça, ele é precioso para nós. Sabe por quê? Nós precisamos ter cuidado com a introspecção. Diga-se: cuidado com a introspecção. Pastor, o que é introspecção? É você ficar olhando para si próprio. Quando você olha para você: pastor, mas não é necessário a gente
olhar para dentro da gente, ver se não tem nada errado e etc. para a gente consertar. Essa introspecção que as pessoas vivem, e quando elas olham para dentro de si, elas vão fazer o quê? Elas vão ver que a coisa não está boa e que está ficando pior, e aí aquilo ali vai gerar um desânimo, porque olha, isso que tem que fazer, eu não dou conta, e aí vem a depressão, vem o problema, eu não dou conta. A introspecção é perigosa, por quê? Porque ela aparenta ser um cuidado. Eu preciso olhar para ver se não tem nada errado na minha vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? E aí, qual que é a oração dele? Salmo 139. Senhor, me ajuda a olhar. Senhor, me ajuda a enxergar em mim, a encontrar em mim um caminho mau. É isso que ele ora? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi está falando na antiga aliança, amém? Agora quando você ora, você fala assim: Senhor, olha para mim. Sabe o que ele faz? Ele olha para você e vê Cristo. Existe caminho errado em Cristo? Não há condenação. Mas o que eu faço com os comportamentos errados? Querido, você precisa entender o papel do Espírito Santo. E precisa ter atenção para você não confundir a ação do diabo na sua mente com a ação do Espírito Santo. Pastor, pode. Porque tem muita gente se lamuriando pelas suas práticas. Eu sou ruim demais, eu não dou conta, e etc e tal. Por que você não dá conta? Eu sei. Porque você está tentando com a sua força. A hora que você desistir de fazer a coisa do seu jeito, para fazer do jeito de Deus, as coisas vão fluir. O Pai enviou Jesus, amém? E Jesus enviou o Espírito Santo, amém? Então vamos para isso. Presta atenção no que eu vou te dizer, para a gente encerrar. O Espírito Santo, ele veio para quê? Para fazer 3 coisas. Pode ficar de pé também. Fica de pé que já descansa a cadeira. A cadeira está cansada de você sentar. Fica de pé. Olha para mim. O Espírito Santo, ele veio para fazer 3 coisas. E que coisas são? Diga comigo. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem muito crente orando errado. Orando, sabe para quê? Para Cristo convencer ele dos pecados. Senhor, mostra quais são os pecados que eu tenho cometido. Querido, você não precisa pedir a Deus para conhecer os pecados que você tem cometido. Sabe por quê? Pastor, mas está escrito que ele vem para convencer do pecado. Quem? O perdido. Aquele que não recebeu Jesus. Sabe por que você recebeu Jesus? Eu estava perdido dos meus pecados. Ele me convenceu do pecado. E aí o que eu fiz? Eu recebi Ele como Salvador da minha vida, amém? Quantos foram convencidos do pecado e receberam Jesus como Salvador? Quantos? Agora presta atenção. Quando você recebeu Jesus como Salvador, você recebeu tudo. Diga comigo, tudo. Inclusive o perdão dos seus pecados. Mas qual perdão? Para todos. Os de trás, os de agora e os do futuro. Então o que eu tenho que fazer agora? O Espírito Santo continua agindo na sua vida? Continua. Mas para te convencer não do pecado, porque isso ele já fez, porque senão você não se convertia. Mas agora o Espírito Santo age na sua vida para te convencer da justiça de Deus. Qual justiça? Que está sobre a sua vida. Que você é justo, não pelos seus méritos. Você não merece pelo seu comportamento, você não merece nada. Mas por causa do que Cristo fez, você tem direito a tudo. Sabe por que as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? Porque acham que não merecem, acham que não são capazes, não conseguem crer. E aí o que acontece? Quando não há fé, não há
é liberar de Deus. A salvação, ela é liberada por meio da fé, amém? E a cura? Fazem também. E a libertação? Também. E o batismo do Espírito Santo? Também. Então por que você se conforma em continuar enfermo? Por que você se conforma em continuar preso? Por que você se conforma em continuar sem receber o batismo do Espírito Santo? Por que você se conforma? Porque Deus já liberou isso para você. Eu vou lhes enviar um Consolador, e Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você entende o que é isso, querido? Presta atenção. Hoje, querido, nós estamos aqui para viver um Pentecoste. Para viver um Pentecoste. Sabe o que foi o Pentecoste? Foi uma mudança de dimensão. Até o Pentecoste, aqueles crentes do Antigo, até o Pentecoste, eles viviam com a mentalidade do Antigo Testamento. E tanto é que eles estavam reunidos ali em obediência ao Senhor, para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, mas eles estavam ali. E aí o que acontece? Quem que estava ali? 120 homens, 120 discípulos, homens e mulheres. Mas eles estavam num lugar fechado, com as portas trancadas, por causa do quê? Do medo. Medo do quê? Da perseguição. Medo do quê? Jesus tinha sido preso. O que os romanos, o que os judeus podiam fazer com eles? Mas naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre eles. Por quê? Porque eles creram. E porque eles creram, eles foram cheios. E quando eles foram cheios, eles saíram dispostos para exercer o governo de Deus. Eles saíram cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles entraram naquele lugar numa dimensão, medo, incerteza, mas eles estavam crendo. Quando eles receberam de Deus, eles saíram dali em outro nível. Eles saíram dali para reinar em vida, para cumprir o propósito de Deus. Nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, que se você crer, você não vai sair daqui como você entrou. Eu profetizo sobre a sua vida que há um destravar de Deus sobre a sua vida em todas as áreas, porque você creu, porque você creu na palavra. Isaías 53, verso 1: quem deu crédito à nossa pregação, a este se manifestou o braço do Senhor. Eu estou crendo em pessoas que vão sair daqui hoje batizadas no Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu estou crendo em pessoas que vão sair daqui curadas. Eu estou crendo em pessoas que vão sair daqui libertas. Vão sair daqui numa nova dimensão. Você crê nisso? Vamos sair do seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor juntos aqui. Nós vamos adorar o Senhor juntos. E quem vai fazer? Ele vai fazer. Amém? Sai do seu lugar, querido, em nome de Jesus.